Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos ver como trabalhar com botões no Arduino. Então existem basicamente dois tipos de botões. Um é esse tipo aqui, às vezes eles têm 4 perninhas, às vezes 2. Tem uns que tem a capinha também aqui colorida de plástico que vai em cima do botão, que é onde a gente aperta. Mas é um botão de 4 perninhas igualzinho a esse daqui. Esse é o botão que a gente vai usar nas nossas aulas, tá? Esse modelo aqui com a capinha e 4 perninhas. Então esse é um tipo, tá? Estou considerando todos esses aqui como se fosse uma coisa só. E o outro tipo é esse que já vem com uma plaquinha embaixo e ele tem 3 pininhos. Esse tipo de botão aqui, que a gente não vai usar ele nas aulas, vamos usar este. Esse daqui a gente liga que nem o vídeo da aula passada. Coloca o positivo aqui no VCC, o negativo aqui no GND e no Alt aqui a gente manda para o Arduino lá no pino 2 ao 13. Mesma coisa que a gente fez aqui. GND, VCC, né, 5 volts, e o sinal aqui, o Alt, num pino de 2 a 13. Então, o outro tipo de botão que a gente vai trabalhar, que é esses tipos aqui, às vezes tem 2 perninhas, às vezes tem 4. E o que a gente vai trabalhar ainda tem essa capinha colorida em cima aqui, que é onde a gente aperta o botão mesmo. Como que eles funcionam? Então ele seria o mesmo que esse daqui, olha, tem 4 perninhas esse. Quando ele tem 4 perninhas, na realidade o que a gente tem são 2 perninhas, é como se fosse uma só. Aqui está escrito terminal 1B e aqui terminal 1A. Então aqui é o terminal 1. É como se eu tivesse uma única perninha, elas são a mesma. Por dentro elas até estão ligadas aqui, tá? E essas outras 2 perninhas é como se fosse uma só também. Por dentro elas também estão ligadas, tá? Então, no caso, eu posso até ignorar 2 perninhas aqui. 2 perninhas que estão do mesmo lado aqui, ó. Eu ignoro essas 2 e uso só essas 2, por exemplo. Como que funcionaria, como que a gente ligaria esse botão aqui? A gente poderia ligar ele aqui, ó, no GND, uma perninha, e a outra perninha no sinal aqui. E aí, como que funciona dentro desse botão aqui? Ele tem uma perninha aqui, né, a perninha de um lado, ou a dupla que está de um lado aqui, seria essa daqui, e a do outro lado seria essa. Isso está ligado aqui, é tudo metal, e tem uma chapinha, aqui embaixo do botão tem uma chapinha que está levantada. Ela funciona tipo como uma mola, assim. Quando eu aperto o botão, isso daqui desce e encosta do outro lado. E quando eu solto, isso aqui volta a subir, ela é tipo uma molinha. Então, quando eu pressiono aqui o botão, essa chapinha desce, e o que eu estou fazendo é ligando uma perninha na outra, consegue passar corrente aqui, elétrica. Os elétrons conseguem passar por aqui. E quando eu solto aqui, isso aqui sobe, e a corrente não consegue passar aqui, fica interrompida. Então ele é um interruptor. Então aperto, ele fecha e permite a passagem de corrente aqui. Solto, ele abre e interrompe a passagem de corrente. Não tem como passar daqui para cá. Tem um buraco aqui. Então, aqui no nosso simulador, no Tinkercad, se eu liguei o botão assim, ó, quando ele não está apertado, pressionado, essa perninha não está conectada nessa. E quando ele está pressionado, essa perninha está conectada nessa. Então, quando ele está pressionado, o GND, né, o negativo, vai chegar aqui, vai chegar um sinal baixo aqui. E quando não está pressionado, não vai chegar nada aqui, nem sinal baixo, nem alto. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa que de um jeito seja sinal baixo e do outro jeito seja sinal alto. Para isso, nós vamos usar um resistor. Pode ser um resistor de 1K, 1 kΩ, 1000 ohms. Nós vamos conectar ele numa perninha aqui do Arduino.
E nós vamos conectar aqui na perninha do botão, né? No Arduino. E o resistor também na mesma perninha do botão. E a outra ponta do resistor, aquela que não está aqui conectada no botão e junto com o fio que está indo para o Arduino, nós vamos conectar ela aqui nos 5 volts. O legal é até a gente fazer o contrário, tá? A gente conectar essa que está no resistor no GND e essa que não está no resistor nos 5 volts. Eu já vou mostrar o porquê. Então, só colocar as cores aqui para ficar mais fácil de achar. GND preto, 5 volts positivo vermelho. O sinal eu deixei como laranja. O que vai acontecer aqui? Quando o botão não está pressionado, essa perninha não está conectada nessa. Então, o que acontece? O GND está vindo por esse fio, está passando pelo resistor. O resistor resiste à passagem de corrente, mas ele não impede ela, ele só resiste. Então, o GND está passando por aqui e está chegando aqui, ele tem um caminho pelo fio para chegar aqui. Então, o que está chegando aqui no 2? Sinal baixo do GND. Já quando eu pressiono aqui o botão, eu estou ligando essa perninha nessa. E aí eu estou permitindo que a corrente passe aqui ó, dos 5 volts, por aqui. O botão está pressionado, então aquela chapinha ali dentro baixou, conectou aqui, e aí os 5 volts passa por aqui. A corrente, os elétrons, eles sempre vão preferir passar pelo caminho de menor resistência. Não quer dizer que eles não possam passar por onde tem resistência, mas eles preferem passar pelo caminho de menor resistência. Então, quando o botão não está pressionado, essa perninha não está ligada nessa. É a mesma coisa que eu nem tivesse esse fio e esse botão aqui. Eu estivesse ligando direto aqui, ó. Então vai chegar GND no pino 2. Já quando eu pressiono o botão, deixa eu colocar aqui e ajeitar aqui. Então quando eu pressiono o botão, eu permito que tem um caminho por aqui, ó. Então a mesma coisa que eu nem tivesse esse resistor e esse fio, eu só tivesse isso daqui. Porque aqui eu não tenho resistência nesse caminho. No outro aqui eu tenho resistência. Então, quando o botão for pressionado, o que vai chegar aqui no 2 é o 5 volts, é sinal alto. Então eu tenho que montar assim. Então essa vai ser a montagem, eu posso soldar esse fio aqui, o resistor aqui e um outro fio aqui para ligar lá no Arduino. E a programação vai ser a mesma coisa aqui, ó. Vou iniciar a simulação, ó, tá indo 0 porque está vindo aqui do GND e indo para lá. Quando eu pressiono, virou 1 ali embaixo, ó. Pressionei, virou 1, soltei 0, pressionei 1. Então quando eu pressiono, está chegando os 5 volts aqui, e quando não está pressionado, está chegando o GND aqui. Então, para a gente utilizar esses botões aqui que nós vamos utilizar, a gente tem que conectar eles dessa maneira aqui, utilizando o resistor. Agora, para que a gente vai utilizar os botões, tá? Nós vamos utilizar os botões para controlar o nosso carrinho, como se fosse um controle remoto. Então a gente vai estar usando o sinal que está chegando aqui do sensor, do botão, fazer uma lógica com isso na programação para mandar um sinal para o nosso atuador, para o nosso motor, ou para o nosso LED, por exemplo, se eu quisesse ligar e desligar um LED. Para isso a gente vai usar uma estrutura de programação chamada condicional, que é esse C, é uma condição. A gente tem esse C então e o C então outro. Então vamos ver isso no próximo vídeo.